digamos assim, essa disposição de ensinar eles essa parte tão crítica do aprendizado acadêmico que é a metodologia, né? A metodologia de pesquisa é, é um dos pontos mais críticos, eu diria assim, que tem em todos os cursos de graduação, porque tirando toda a parte profissional, é a parte acadêmica que pode conduzir a profissão que a gente ministra hoje, que é de docente, de pesquisador, né? Então, ele é um ponto crucial e fundamental para os nossos estudantes aí, no sentido de permitir que eles tenham essa visão de pesquisa, aprendam a forma como a pesquisa se realiza hoje, né? E isso é aplicável perfeitamente no mundo profissional também, não só no mundo acadêmico, e é fundamental para que todos nós tenhamos condições de entender como buscar o conhecimento novo e mais ainda como desenvolver conhecimento novo, né? A inovação tão falada e tão necessária para a nossa profissão de engenheiro em qualquer área que seja e para todas as profissões hoje em dia, ela não se estabelece sem um pensamento metodológico, né? Sem um pensamento acadêmico nesse sentido. Então, eu agradeço esse espaço, né? E vamos ter uma conversa bem informal, quem quiser perguntar, interromper, né? Fique bem à vontade para que a gente possa ajudar o máximo possível, o professor João também, né? Nos interrompa, nos corrija aí, sempre que for necessário, para que a gente possa aproveitar esse tempinho, tá bem? Eu não preparei uma apresentação, porque não era essa a ideia, né? A ideia é apresentar alguns temas de pesquisa e alguns assuntos e tirar as dúvidas que, porventura, os estudantes venham a ter acerca daquilo que já estão pensando, né? Nós recebemos do professor João já a proposta de alguns temas de pesquisa, né, que vocês entregaram para ele, né? Pessoal da engenharia de produção, com sistemas de controle, métodos e processos, indústria 4.0, enfim, alguns temas que já estão aí, de certa forma, sendo propostos. Bom, o que eu quero dizer para vocês nesse comecinho também, pessoal? Vocês vão ser a primeira turma de estudantes que escrevem o TCC de Engenharia de Produção no IFRS. Não só em Caxias, porque o nosso curso de Engenharia de Produção é o único no Instituto, tá? Da mesma forma como isso é novidade para vocês, para nós escrever TCC não é, porque a gente já fez alguns, né? Todo professor fez pelo menos uns 2 ou 3, né? Mas, desse outro lado, como orientador, para muitos de nós também é novidade. E todos os processos, os fluxos, ainda vão sendo criados conforme as necessidades. Então, algumas perguntas que vocês já me fizeram, né, em algum momento, a gente não tinha resposta imediata, precisamos dar uma olhadinha nos regulamentos do Instituto, nos processos, e isso é natural, e nós vamos encarando isso com tranquilidade. E um pouco de atropelo no processo, né, também é normal, por ser a primeira turma, né, que escreve esse cenário de engenharia, tá? Bueno, vocês sabem que nós temos hoje no campus 3 engenheiros de produção como professores, tá? Eu, o professor Fernando e a professora Ana Caroline, que não conseguiu dar aula presencial para vocês, né? Entrou uns 2 ou 3 dias antes de suspenderem as aulas presenciais, mas alguns já tiveram aula à distância com ela, tá? Obviamente que esses 3 professores vão ter, digamos assim, alguma preferência na orientação de vocês, né? Na condução dos trabalhos, pela formação e pelo direcionamento do curso. Mas, além desses professores, nós temos todos os professores da área de administração, certo? A professora Maria de Fátima, o professor Dúlios, o professor Elisandro e o professor Paulo, que também acho que não chegou a ministrar aulas presenciais para vocês, tá? Que vão também atuar como orientadores, dependendo do tema, e ainda temos todos os professores que dão aula no curso podem orientar vocês,
dependendo do tema, né? Temos todos os professores da área da mecânica, né? Professor Daniel, professor Gasparim, professor Juliano, que também vão atuar como orientadores, dependendo desse tema mais voltado a uma área ou outra, né? O professor Elisandro, o Rodrigo faz uma pergunta, né, no chat. O professor Elisandro, ele atuou profissionalmente com algumas questões de engenharia de produção, né, com PCP e algumas coisas, mas ele é formado em administração, Rodrigo. Ele tem eu não sei se agora me fugiu se é o mestrado dele, que é na área de produção, certo? Mas sim, ele vai atuar no curso e vai atuar como orientador também, sem nenhum problema, né? Bueno, com relação a áreas de pesquisas desses professores, tá, gente? O professor Dúlios e o professor Paulo, eles têm um direcionamento para a área financeira, tá? Para a área de contabilidade, para a área de engenharia econômica, para análise de investimentos, tá certo? Então, eles vão orientar preferencialmente nessas áreas, mas não exclusivamente, tá? A professora Maria de Fátima tem uma ligação maior com a administração propriamente dita, com essa parte de recursos humanos, de marketing, de gestão em serviços, tá certo? Então, ela é direcionada um pouquinho mais para esses temas, tá? O professor Elisandro, ele atua nesse meio de campo entre a administração e a engenharia de produção, né? Então, ele também trabalha com essa parte de inovação, de gestão de serviços, de empreendedorismo, e também com planejamento e controle da produção, tá certo? Alguma coisa de logística, talvez, nesse sentido aí. A professora Ana Caroline tem o doutorado dela, que está em andamento também, está terminando, e que é direcionado a planejamento e desenvolvimento de produto, certo? Então, manufatura aditiva, desenvolvimento de produto, inovação em produto, tá? Mas, como nós somos só em três, né, esses temas não são exclusivos, né, gente? Porque nós precisamos atender a essa multidisciplinariedade imensa que é a engenharia de produção, né? Que atua em todos os setores econômicos, né? E que trata essencialmente de análise de fluxos, né? Análise de sistemas produtivos, e isso se dá em qualquer setor, né? Então, a professora Ana tem essa visão e ela também atua na parte de sistemas produtivos, na parte de layout de fábrica, na parte de gestão da qualidade, tá certo? Na área da indústria 4.0 também, tá? O professor Fernando trabalha, então, trabalha um pouquinho com a parte de educação na engenharia de produção, com gestão da qualidade, com planejamento e controle da produção, tá certo? Também com sistemas de produção, se for o caso, né? E eu, de outra forma, também oriento na área de indicadores de desempenho, tá certo? Em otimização de processos, também em layout de fábrica, atuo também com logística, tá? Tem uma área da engenharia de produção que acaba se ligando à engenharia de produção em outras universidades, que é a parte de transportes, tá, gente? Pela questão de análise de fluxo, pela questão de otimização de fluxos e processos, muitas universidades colocam laboratórios de transporte junto da engenharia de produção, que é uma área que se mistura um pouco com a engenharia civil, com a engenharia de transportes, tá? E o meu mestrado foi feito nessa área de sistemas de transporte, né? É engenharia com uma ênfase em sistemas de transporte. Então, eu tenho também, apesar do nosso curso aqui em Caxias não ter esse viés em nenhuma disciplina, né, eu atuo com sistemas de transporte, infraestrutura e economia dos transportes, né? Então,
concessões rodoviárias, concessões ferroviárias, sabe? A história dos pedágios, das ferrovias, né? E a parte de logística também, um pouquinho, pesquisa operacional, vai acabar ficando comigo, né? É uma área que nenhum dos três professores atua muito intensivamente, então acabou ficando para mim, até temos que ofertar essa disciplina o mais breve possível, né? E não seria bom ofertar ela à distância, mas nós vamos ter que resolver isso, né? E também nessa área de PCP, um pouco de layout de fábrica também é uma coisa interessante de trabalhar, né? Com, eu falei já indicadores de desempenho, otimização de processos, né? E os professores da área da mecânica, todas aquelas disciplinas que vocês tiveram de fabricação, de processo de fabricação, os professores que ministram as disciplinas, eles são possíveis orientadores daqueles assuntos, daqueles temas, né? Então, tem lá, vocês vão ter lá os processos de fabricação mecânica com o pessoal, tem a parte de projeto que o professor Eduardo Tomasi ministrava, agora ele está afastado, desculpa, pessoal, mas tem essa parte também com o pessoal da mecânica que pode nos auxiliar dependendo dos temas. Eu não vi na proposta de tema de vocês nenhum tema nessa área da mecânica, né? Tem ali aperfeiçoamento em projeto e montagem, que talvez seja, né? Que tem que ver mais em detalhe, né? Qual é a ideia do tema. A implementação de sistema fotovoltaico também tem que ver um pouquinho mais como é que se estabelece, né? E aquela separação de impurezas na área de plásticos, aí também a gente tem que dar uma olhadinha com maior atenção se é uma mudança em operação, né? Se não é uma mudança de processo, se é uma mudança mais na operação, aí às vezes é melhor um professor da área mais técnica orientar, que eu digo, se é uma questão do plástico, talvez um professor da área de plásticos orientar do que nós, engenheiros de produção propriamente ditos, tá certo? Eu vou compartilhar uma tela com vocês, se vocês me permitem, porque assim, gente, nós, academicamente, é muito melhor produzir trabalhos de conclusão em formato de artigo do que em formato de monografia para os professores e para o curso, né? Por quê? Porque artigos são passíveis de serem apresentados em congressos, publicados em revistas, etc., e monografia não. Alguns congressos até permitem monografia, mas não é comum, tá? Por outro lado, escrever um artigo exige um pouquinho mais dos estudantes, né? Porque precisa ter uma linguagem mais concisa, eles precisam ter uma argumentação mais sólida, né? Tem que ter uma capacidade de coesão e coerência um pouquinho mais é, intensa, porque o, a monografia ela tem uma estrutura mais rígida, mais fixa, né? O professor João pode falar melhor do que eu até nesse sentido, mas ela ajuda a escrever justamente por essa rigidez de estrutura, né? E o artigo ele é um pouquinho mais flexível, tá certo? Então, nós temos preferência, eu diria que a preferência dos orientadores e do curso seria por artigos, tá? Mas não é uma exigência, certo? É uma opção que nós vamos dar para que os orientadores, em conjunto com vocês, possam decidir isso, né? E ver qual é a melhor solução para cada caso e cada tema, tá certo? E nesse sentido, pessoal, inclusive para decidir temas e para buscar elementos, ideias de pesquisa, nós temos o ENEGEP, que é o nosso Encontro Nacional de Engenharia de Produção, que é o maior evento no Brasil da nossa profissão em termos de divulgação de pesquisas e conhecimentos novos, tá certo? E é promovido pela ABEPRO, né, a Associação Brasileira de Engenharia de Produção. E eu vou compartilhar essa tela com vocês.
Vocês me desculpem um pouquinho, mas perdemos o costume de falar, né? Começa a incomodar um pouquinho a garganta. Deixa eu olhar o chat aqui. Com bolsas voluntários, existe a forma de apresentar-se em dupla, né, em termos de publicações em um periódico, são alta. EIGE, não. O TCC ele é um trabalho essencialmente individual. Ele não pode ser feito e apresentado em conjunto, porque é justamente um trabalho do aluno. É para, digamos assim, é para colocar em prática, de uma forma acadêmica, os conceitos e conteúdos aprendidos ao longo do curso, né? Então, não pode. O que pode é que de um projeto de pesquisa, né, surjam dois temas um pouco diferentes, né, que caminham em paralelo, mas que têm as suas diferenças e as suas especificidades, e aí cada um se torna um TCC, né, isso é possível de ser feito, tá? Tem que verificar com o professor que coordena, né, o projeto de pesquisa aí e ver se consegue fazer essa separação, né? Porque muitas vezes um projeto de pesquisa, muitas vezes não, é, é regra, né? É uma regra, assim, geral que um projeto de pesquisa gere vários artigos, né? Um artigo de revisão bibliográfica, por exemplo, né? Uma revisão metodológica, uma revisão integrativa para fundamentar, né? E essas coisas. Rodrigo, num artigo normalmente vai junto o nome do orientador. Sim, tem que ir, né? Nesse caso, como ficará? Pode ser apresentado igualmente ou teria que ser publicado só com o nome do aluno? Não, a publicação do artigo, gente, não guarda relação com o TCC, tá, gente? O TCC é uma coisa separada, avaliada, e independe de publicar ou não o artigo. A publicação, a apresentação em congresso, essas coisas é um bônus que a gente tem o hábito de estimular, porque academicamente é importante para o curso, tá? Então, não, Professor Felipe, pois não, pode falar. aproveitar até comentar com os estudantes. Mais para frente um pouco, nós vamos aprender na disciplina o que é um artigo científico, como que ele se estrutura, para que vocês possam levar isso para o TCC, tá bem? Então, essas regrinhas sobre o que vem, em nome de quem, como é que faz, como é que lê um artigo, podem ficar mais tranquilos, que mais para frente a gente vai ver. O professor Zé Felipe está dizendo que vocês podem apresentar para o Instituto Federal, né, professor Felipe, um trabalho de conclusão no formato de um artigo, que depois de defender esse artigo como TCC, vocês podem publicar, o que é legal, que vai contar também como uma publicação para vocês, como currículo. Mas depois a gente vai aprender na disciplina o que é um artigo. Desculpa, professor Felipe. É isso aí, tranquilo, professor João. Obrigado pela intervenção, até porque eu, né, não acompanhei o andamento da disciplina, tu tens razão, né? Então, a ideia, gente, é isso que nós temos que entender que mesmo que em formato de artigo, uma coisa é o TCC que vocês precisam para aprovação e para a conclusão do curso, né? Essas outras questões de publicação e etc., elas vêm como um bônus lá depois, e daqui a pouco você agrega outros autores também, né? Ah, daqui a pouco um professor da banca deu várias sugestões de melhoria e tal, que qualificaram aquele trabalho. Bom, daqui a pouco ele vai lá na frente e vai ser um coautor desse trabalho, né? Mas falando de TCC, ele é um trabalho individual do aluno, essencialmente do aluno, orientado por um professor, né? Esse orientador ele vai conduzir no sentido de, olha, esse método é melhor que o outro, esse aqui você consegue fazer, esse não. Essa estrutura é mais legal, olha, esse assunto aqui, dentro da área que tu quer tratar, é mais moderno, a gente consegue trabalhar nesse sentido. Tá, gente? Vocês estão vendo a minha tela da ABEPRO e os anais do ENEGEP, não é? Então, olha só que legal.
nesse lugar, a gente tem assim, ó, você coloca aqui o ano do evento, ó, vocês estão vendo aqui que está 2020, e ele aparece aqui, área. E aí a gente clica aqui, e isso é bem bacana para escolher assuntos de TCC. Porque olha só, a primeira área, engenharia de operações e processos de produção. E aí você tem várias sub-áreas que direcionam um tema já um pouco mais específico. Então, a gestão de sistemas e operações, planejamento e controle da produção, manutenção, projeto de fábrica, procedimentos, métodos e sequência de processos de produção contínuo, engenharia de métodos. Aí depois vem uma outra grande área, logística. Então, a gestão de estoques, cadeia de suprimentos. Veja, gente, que aqui tem muito mais do que aquilo que a gente conseguiria pensar, né? Em termos, olha só, logística de defesa, logística humanitária, né? Então, tu tem lá um curso de engenharia de produção no Instituto Militar, né? Poxa, olha quão vasta é a área de pesquisa em termos de logística militar, né? Logística humanitária, a gente tem muita pesquisa nessa área. Tem vários estudos de caso, por exemplo, em definir qual é o melhor local para se colocar os postos do SAMU dentro de um município, né? Porque isso impacta tudo, né? Uma boa escolha do local onde tem um posto de atendimento do SAMU pode significar uma vida a mais ou a menos salva, né? Por conta da rapidez no atendimento. Então, tem vários estudos nessa área de logística, tá certo? Pesquisa operacional, então, tem todas as suas sub-áreas, engenharia da qualidade, enfim, né? Engenharia de produto, engenharia organizacional, engenharia econômica, tá? Engenharia econômica, a gente, por exemplo, né, fazer análise de investimento em troca de máquinas ou manutenção de máquinas, qual é o prazo ideal? Olha, minha empresa está pensando em robotizar um processo. Bom, isso vale a pena ou não vale, né? Gestão de custos. E aqui também para o pessoal do TPG, eu não sei se tem alunos do TPG nos assistindo, mas aqui também tem muitas dessas áreas e sub-áreas que o TPG pode e deve, né? Também se inspirar aqui para produzir os seus TCCs, né? A parte de ergonomia, de gestão do posto de trabalho, né? Engenharia do trabalho. Essa parte de sustentabilidade ambiental que entrou na moda, ficou muito forte, depois saiu de moda e agora retoma com não só com uma questão de entrar na moda ou não, mas com sistemas tecnológicos muito apurados, com fundos de investimentos multibilionários que só aplicam em indústrias, empresas que tenham sistemas de gestão ambiental e certificação adequados, né? O país está sofrendo muita retaliação já por conta disso, né? Recentemente, algumas indústrias da área alimentícia, especialmente frigorífico, que é um grande fonte de renda do país, foram penalizados, né? Com exportações proibidas e fundos de investimento que venderam as ações das empresas por conta dos nossos dificuldades em fazer uma gestão ambiental mais eficiente, né? Tá certo? E aí tem toda a parte ainda da educação e engenharia de produção, né? Então aqui, gente, olha só, quando nós abrirmos vamos escolher um aqui, vamos escolher um assunto, planejamento e controle da produção, tá? Então, uma sub-área, né? Opa, botei qualidade, não era o que eu queria. Aqui. Engenharia de operações de processos, planejamento, programação e controle da produção. Quando nós colocarmos aqui, nós vamos pesquisar e vai aparecer os artigos que foram apresentados no ENEGEP 2020 desse assunto. Então, olha só que diversidade de temas para vocês olharem, gente. A importância da certificação COCHEA para a competitividade industrial brasileira. Um estudo de caso, né? Olha que coisa bem específica e interessante, né? Um tema bem legal para um TCC, né? Quanto que essa certificação é interessante numa indústria de biscoitos? É um estudo de caso, né? Análise da capacidade produtiva de uma empresa de fotografia através da previsão de demanda baseada em séries temporais. Um nome muito pomposo, né?
Mas o cara está falando de uma empresa pequena, um comércio de fotografia, né? Serviço, no caso, né? É uma previsão de demanda, e séries temporais é análise do passado e tudo mais, né? Não é muito difícil, é específico, é uma empresa, né? Dados de uma empresa. A grande questão desses estudos de caso e disso que está aparecendo é a coleta de dados, né? É ter uma empresa que permita que tu faça uma análise dos dados reais dela, né? Olha aí, implementação da construção enxuta na etapa de planejamento de projeto, né? Área de construção civil. Então, veja, só nesses três, gente, nós temos indústria da área alimentícia, serviços, construção civil, ó, indústria de tintas depois, programação da produção, enfim, gente, é muito amplo o nosso rol de aplicação e de elementos, tá? E a multidisciplinariedade está presente, permeia todo o nosso trabalho, e as nossas publicações e TCCs também, tá? Empresa de logística, redução de desperdícios, né? Ó, tudo voltado aí à manufatura enxuta, o sistema Toyota, mais Lean Manufacturing, enfim, ó, Kanban. Kanban também é bacana de aplicar, certo? Todos esses artigos, todos eu não diria, né, gente, porque não é porque foi publicado que é uma coisa boa, né? Isso nós precisamos também ter em mente, né? O fato de aparecer num congresso não necessariamente significa que é um trabalho excelente e maravilhoso, mas é um trabalho que seguiu o método que tem, né? Um congresso como esse nacional do ENEGEP, que tem, que reúne no seu comitê científico os professores importantes do Brasil, que tem um cuidado na análise dos artigos, é, de certa forma, uma validação de que aquele artigo, pelo menos, seguiu esse método acadêmico, né? Tem uma metodologia que é consistente, tem um resultado que é minimamente interessante, né? Então, todos eles, gente, servem para você se inspirar, tá certo? E nada mais, por exemplo, aquele estudo de caso da certificação kosher numa indústria de biscoito. Se eu pegar aquele mesmo método, aquele mesmo processo que aqueles autores fizeram e aplicar numa indústria numa agroindústria de morangos da região de Caxias do Sul, é um trabalho novo, é um TCC viável, né? E eu não estou dizendo que é para vocês copiarem, nunca, jamais, né? Mas, bom, o método dele é um método consistente, faz uma análise, compara com outros métodos, faz uma revisão bibliográfica legal sobre aquele método, modifica um pouquinho, daqui a pouco, uma análise matemática um pouquinho diferente, né? E você tem um TCC muito bacana, tá certo? O TCC, ele não é uma inovação, né? Vocês não precisam criar ele do nada, pelo contrário, vocês devem procurar trabalhos em revistas ou em congressos reconhecidos e se inspirar neles, no sentido de fazer coisas parecidas, porque vocês precisam aprender a fazer revisão bibliográfica, a trabalhar com método, a coletar dados, a analisar os dados, né? E isso pode ou não ser inovador, né? Mas não é o exigido de vocês na graduação, certo? A Caroline faz uma pergunta. Fazendo o TCC do projeto de pesquisa, sendo o Alexandre de mecânico o dono do projeto, pode escolher um professor de EP para orientar o TCC do projeto? Uh, olha, tudo pode, Caroline, mas acho que não é legal, não. Mas, assim, nós precisamos conversar com o professor Alexandre, tá? Eu acho que o mais adequado é, se o projeto de pesquisa é coordenado pelo professor Alexandre, é ele atuar como orientador, tá? Não tem nada que proíba isso, né, de ter outro orientador, mas não é adequado, até porque se é dentro do projeto de pesquisa dele, ele é o expert no assunto, né? Ele vai saber mais do que qualquer um de nós daquele assunto que ele está tratando, né, no projeto de pesquisa.
E sim, pode ter um co-orientador. Essa figura existe, não é comum nos trabalhos de graduação, né? Tu ter um orientador e um co-orientador. Mas pode ter também um co-orientador informal, digamos assim, sabe? Só que na nossa carga de orientações hoje, ela tá chegando num limite, né, gente? Porque nós temos entrando o pessoal da engenharia de produção agora, e nós temos o pessoal do TPG, e o TPG represou muita gente, né? Então, nós vamos ver daqui a pouco falta de orientadores, né, dentro da nossa área aí de administração e engenharia de produção. Então, se o TCC já vai ser no projeto de pesquisa do pessoal do professor Alexandre, da mecânica, é adequado que ele oriente, né? Adequado que ele oriente, tá? Bom, pessoal, além desse do Enegep, da ABEPRO, tá? Que é uma fonte de pesquisa muito importante para vocês definir tema, para vocês entenderem, bom, esse tema que eu quero. Ah, eu quero fazer de gestão de estoques. Eu vi que tem um aluno do TPG que colocou ali gestão de estoques. Bom, vamos ver o que o pessoal está publicando, o que é interessante, né? Ah, vem aqui, dá uma olhadinha, lê um ou dois. Esse resumo que tem aqui, ele já indica muitas coisas, né? Você vai olhar isso, olha só, esse outro aqui, ó, isso é legal também, esses artigos são bons de ler. Análise bibliométrica do Encontro Nacional de Engenharia de Produção, a relevância da gestão de estoque, logística e armazenamento. Então, esse pessoal olhou os artigos nesse tema de 2006 a 2019, né? Então, tu vai ter várias indicações aqui de assuntos interessantes, né? Esses artigos de análise bibliométrica ou de revisão integrativa, às vezes me fogem os termos, né? Eles são interessantes de olhar porque eles dizem, ah, esse artigo falou disso, aquele falou daquele outro, né? Usou esse método, usou esse outro método. Então, isso é bem interessante também para direcionar a busca de bibliografia de vocês, tá? Falando na área de transportes, que eu falei antes que eu tinha um pouquinho, né, que meu mestrado foi mais voltado para essa área, tá? Tem um congresso nacional também para vocês darem uma olhadinha, que é ANPET, tá? É o congresso também, Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, tá? Vou compartilhar rapidamente aqui, até para abrir mais para perguntas do que eu falar, porque eu já falei bastante, né? Eu só quero colocar aqui para vocês também na tela, se vocês estiverem enxergando. Olha só, da mesma forma, ó, nós temos aqui o Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes, em 2019, foi em Balneário Camboriú. O 2020 já foi a 34ª edição, então já são 34 anos de pesquisa nessa área, né? E também temos temas relacionados com a engenharia de produção, tá? Quando fala em infraestrutura, é um pouquinho menos relacionado conosco, porque aí vai falar em pavimento, a parte mais de engenharia civil. Logística é perfeitamente relacionado conosco, tá? Porque pode falar em logística interna, logística de distribuição, roteirização de empresas de transporte, né? Transporte coletivo, que eu trabalhei um pouquinho, né? Eu trabalhei, antes de entrar para o Instituto Federal, eu trabalhei 12 anos na Agência Nacional de Transportes Terrestres, né, na ANTT. Então, eu trabalhei bastante com transporte de passageiros, certo? Então, aqui vai ter isso. Gestão de transportes é perfeitamente tema de TCCs, tanto do TPG quanto da engenharia de produção, porque é gestão em serviços, né? E aqui tu vai ter gestão de manutenção também, tu vai ter engenharia econômica, troca de ativos, né? Vai ter uma série de coisas, né? Planejamento de transportes aí já é um pouquinho mais específico, mas também a nossa área serve, né? Enfim, tá? Também é uma fonte boa de pesquisa pela sua expertise e pela sua solidez, tá certo? E na área de administração tem o ENAMPAD, que aí não é muito a minha área, e aí eu vou deixar para o pessoal da administração falar, que vai falar para o pessoal do TPG, né? De repente eles mencionam, né? Então vamos deixar com eles.
Bom, pessoal, eu não sei se eu cumpri com o objetivo, com a ideia que tu tinhas, professor João, de apresentar esses temas dessa forma, mas eu me coloco à disposição tua e de todos os nossos estudantes aí para, não só agora, né, também depois por e-mail, em outro momento, nós podemos ir conversando também, não tem problema, estamos sempre à disposição aí. Te agradeço pelo tempo novamente e ficamos aí para as perguntas e o andamento. Sim, professor Felipe, eu que agradeço novamente, obrigado pela comunicação, né, aqui na disciplina, que é importante esse diálogo, né, dos estudantes com os orientadores, com os coordenadores de cursos, né, para a gente poder aproximar essas questões. Tem sempre muitas dúvidas, né, sempre o tema do TCC acaba gerando sempre alguma margem, e agora com pandemia, a gente à distância, né, como falávamos no início, às vezes aquela conversa de corredor de 5 minutos vira um e-mail, vira, né, uma reunião de 40 e nós vamos caminhando, né. Isso é importante. Toda vez que a gente precisar, durante o curso, né, eu deixei os e-mails também dos professores, o seu e-mail para contato, né, para que eles possam ir dialogando os temas com os orientadores e percebendo isso, né, essas dúvidas mais sutis. Então eu vou abrir agora o espaço para os estudantes que têm alguma dúvida, que queira fazer alguma pergunta, pode abrir o áudio e perguntar, tá bem? Para o professor Felipe, tem alguém que queira comentar, olha, eu quero fazer mais alguma pergunta, o pessoal foi perguntando aqui no chat, bem bacana, mas se alguém quiser perguntar, comentar alguma coisa, tá aberto, tá bem? Alguém? Tranquilo? Não precisa ficar tímido, viu, pessoal? A gente já se conhece, hein? Já tivemos várias disciplinas, alguns poucas, mas, né? Não precisamos ficar tímido, vamos lá. A Fernanda Glaze, a Glaze primeiro, então, depois a Fernanda, tá bem? Pela ordem da abertura aqui do chat. O Glaze, pode perguntar, então. Vocês conseguem me ouvir direitinho, porque meu notebook tá meio louco. Sim, Professor, conseguimos. lembra que eu falei para você que eu queria fazer algo em gestão de pessoas, né? E eu acho que quem se qualificava mais para me ajudar seria a professora Maria de Fátima, né? Uhum. Só que ela tem bastante demanda também, tanto de outras pessoas que estão fazendo o TCC também, né? E daí vai ficar, eu tô bem preocupada porque eu não sei se eu vou ter esse suporte todo para poder fazer meu trabalho. Eu não quero fazer um trabalho que eu não goste, sabe? Eu quero fazer um trabalho que eu já defini que eu quero fazer. Uhum. Daí Olha, essa o Glaze, sim, eu acho importante, né, o contato, né, esse contato que eu acredito que você já fez até, né, com a professora, já mandou e-mail para a professora, né, dialogou, é lógico que no campus, né, como o professor Felipe comentou, não, há o número de professores, a gente é enxuto no departamento, né, e talvez isso possa ocorrer de algumas formas, né, se tiver muita demanda, se a professora de repente não puder lhe orientar especificamente, ela pode auxiliar no trabalho, ser uma coorientadora, dialogar contigo, né, mas eu acredito que é possível, né, você já colocando, né, mandando um e-mail, dizendo que está construindo, eu acredito que essa aproximação é possível de se construir, tá bem? Isso é comum, né? A gente levanta os temas, conversa com o professor, e aí a gente vai se adequando. Por isso até que eu fiz aquela tabela com os temas de vocês e encaminhei para os coordenadores de cursos. Porque é importante isso, para os professores já terem uma noção, olha, a Glaze aqui, olha, tem a Glaze, tem mais alguém, mais outra pessoa que está pensando nessa área. Então a professora que trabalha com isso, para ela não ficar sobrecarregada, de repente ela pode se orientar e esse outro professor assume, distribui a partir dos contatos, tá bom? Tá certo, professor. Obrigada, então. Mas a ideia é justamente ir, né, futuramente, né, vocês irem adequando junto com os professores esses temas, tá? Para que vocês possam fazer um TCC na área que vocês escolheram, demonstrar o conhecimento e pesquisar mais a fundo ali. Certo. Obrigada, Tá bom? professor. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? A Grace já tirou a timidez da sala, já. Eu teria uma dúvida, professor. Diga, Antônio.
Na verdade, assim, agora eu vou escolher esse tema que eu vou trabalhar ele até o período de eu me formar ali, né? Para apresentar na final. Qual que seria um tempo limite, assim, para mim ver, é bem isso que eu quero, não é, vou mudar o tema, vou ir para outro lado? Olha, eu acho que o professor Felipe vai concordar comigo, que eu acho que o tempo que vai te ajudar muito para você pensar isso é a disciplina de metodologia, nesse exercício de construir temas. Para você não cair lá depois no TCC para pensar um tema. Então aproveita agora, né, professor Felipe? Acredito que a gente concorde nisso. Concordamos sim, João. Esse período da disciplina de metodologia é bacana para te ter a tua pergunta de pesquisa, questão de pesquisa já formulada, né? Pelo menos o tema já especificado, né? Não só uma grande área, né? Mas já mais detalhado. Porque depois o TCC, ele é mais difícil. Ocorre de alguns colegas mudarem no caminho, mas geralmente é aqueles colegas que acaba demorando um pouquinho mais, né? Porque aí a gente dá um passo atrás para poder andar, né? Mas eu concordo, o professor João tem toda a razão que a disciplina de metodologia, esse tempo é ótimo para isso, digamos assim, né? É o ideal. A pergunta do Antônio é muito boa, porque necessariamente para a disciplina de metodologia, né, a gente está fazendo esse exercício de começar a pensar na temática, de começar a construir, a gente dialogar com professores, com os temas, né, elaborar a pergunta para chegar a desenvolver lá na frente depois, né. Uma coisa é a disciplina de metodologia, a outra é vocês fazerem lá o TCC com o professor orientador, né. A disciplina de metodologia vai dar aí as bases, os conhecimentos mínimos para que vocês possam fazer uma pesquisa. Isso não quer dizer que você tenha que usar esse tema necessariamente. Ele é para disciplina de metodologia para que a gente possa fazer esse exercício de problematizar um tema. Só qual que é a ideia? Que vocês aproveitem esse momento para já construir o tema que vocês vão utilizar. Porque se vocês deixarem só lá depois ou mudar lá depois, isso começa a virar um atraso na vida de pesquisa de vocês, porque aí lá na frente vocês vão mudar, aí lá na frente de repente muda o tema, muda professor, muda a metodologia, muda os resultados que você espera, muda o seu público-alvo. Às vezes você diz assim, né, olha, eu pensei na disciplina de metodologia em trabalhar a otimização de um processo num tipo de fábrica. Aí você vai e lá no TCC muda, eu não quero mais isso, eu vou trabalhar com logística. Mudou tudo. Mudou tudo. E aí você vai iniciar do zero lá. Então, se puder, a pergunta do Antônio é muito boa, que ela ajuda a trazer isso para todo mundo. Se vocês puderem usar esse momento para ir pensando o tema na disciplina de metodologia, com as aulas, né? O que é uma pergunta, o que é a ciência, o que depois a gente vai debater específico algumas perspectivas metodológicas, artigo, etc. E aproximando isso, fica mais fácil depois. Tá bom? Tá legal? Mais alguém, gente? Tranquilo? E aí também, se o pessoal tiver alguma dúvida específica, pode mandar, né, pelo chat do curso ou também pro meu e-mail, pro e-mail do professor Felipe, do coordenador Felipe, que a gente vai respondendo, né? E alguns aspectos específicos, né, nós vamos aprender na disciplina, depois eu vou trabalhar. Cada curso tem umas regras, né, para apresentar o TCC. O professor Felipe hoje já conversou até com o Fernando dos processos gerenciais. A ideia de vocês apresentarem, como o professor Felipe colocou, o TCC num formato de artigo, que é muito bom, que vocês vão apresentar esse artigo como TCC, defende no IFRS. Ele já está pronto para você ir para um congresso, já está pronto, de repente, para você mandar para uma revista. Porque ele já está no formato do mundo científico, no formato das comunicações e ciência. Então, a gente não perde tempo, porque às vezes você escreve um TCC, que é uma monografia, aí você vai transformar ela para um formato de artigo, né? Mudam essas formas. Isso demora, dá um outro trabalho, é trabalhar 2 vezes, e às vezes trabalhar 2 vezes acaba não gerando publicação nenhuma. Você não apresenta, só apresenta no campus. Então, é interessante já. Existem hoje mestrados e doutorados que já se faz no formato de artigo, né, de vários artigos, né, para que você possa já publicar tudo isso. Então, a gente vai conversar isso durante a disciplina também.
Muito bem. Também os aspectos específicos, né? Alguns aspectos metodológicos específicos para cada área. Eu vou colocar depois também esses links que o professor Felipe disponibilizou para a gente, dos congressos, são mais aí 2 fontes para vocês comunicarem, não é? Aliás, para vocês consultarem, tá? E ficamos com esse cenário desenhado, né, para que vocês possam ter esse contato em conjunto sobre a pesquisa na área de engenharia de produção, tá bem? Eu queria agradecer de novo, professor Felipe, muito obrigado pela disposição, participação aqui com a gente, é muito importante, né, esse contato, e agradecer aos alunos, né, o empenho, e dizer também, lembrar que amanhã é dia 11, nós temos também um outro diálogo com a professora Daiane, que é da matemática. É muito importante também que todos que possam participar estejam, para que a gente possa sempre ir se alinhando, que a conversa sobre as regras de TCC e as regras de pesquisa e os temas, vocês perceberam que eles são aí transversais no nosso instituto, né? Os cursos são diferentes, mas as abordagens são sempre afins, tá bem? Então, eu lhe agradeço de novo, professor Felipe, agradeço aos alunos. O professor Felipe permitiu que a gente gravasse, tá bom, o material, e aí futuramente eu recebendo isso depois eu consigo disponibilizar na plataforma, tá bom, se todos estiverem de ok, tá bom? De acordo. Professor João, de novo te agradeço pela oportunidade de conversar com o pessoal. Me coloco à disposição de todos os estudantes. Não deixem de procurar o coordenador do curso ou os possíveis orientadores já, porque eles ajudam vocês, inclusive, na construção do tema, que o professor João vai ajudar muito, mas os orientadores também podem dar uma direcionadinha e é um trabalho que vocês precisam fazer, é um trabalho individual de cada um, né? E quanto antes começar, maiores as chances de sucesso no menor tempo possível, né? Então não deixem de nos procurar, né? E começar o quanto antes. Perguntem para o professor João, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem sobre metodologia com ele, né? Aproveitem o conhecimento que ele está passando para vocês, porque depois facilita muito o trabalho individual de vocês. Professor João, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado também por nos ouvirem aí. E uma boa noite para todo mundo. Então encerramos aqui, gente. Uma boa noite para todo mundo e um bom estudo. Até mais. Até mais.